Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo. E hoje o texto que eu vou ler tem como título Boas Maneiras. Assim, gente, é impressionante. Eu estava lendo esse texto e eu pensei, nossa, como as coisas mudaram e mudaram para pior. Porque o que a gente vê é as pessoas, independentemente da faixa etária, mas principalmente os mais jovens, desprovidos de boas maneiras. E eles nem se notam. E o pior é que os pais não corrigem. Então a gente tem visto crianças se comportando de uma maneira totalmente imprópria. Seja dentro de casa, seja do lado de fora, seja no supermercado, enfim, qualquer lugar. Lógico que existem honrosas exceções, mas como eu estou dizendo, são exceções à regra. Então esse texto, ele fala assim: bastaria que nossos filhos lograssem excelentes resultados em sua vida estudantil para merecerem o conceito de bem-educados? Olha a provocação que ele faz. Quer dizer, o fato do aluno, da criança ser um bom aluno na escola, tirarem excelentes notas, isso garante que eles são bem-educados? E o próprio Caligares responde: é claro que não. Temos que ensiná-los igualmente a se portarem como gente civilizada, ou seja, a se comportarem como gente civilizada, começando pela observância das seguintes regrazinhas. Eu achei que aquele foi bastante irônico, né? São regrazinhas. Aí ele começa a enumerar os vários locais. Em casa, e eu vou me permitir ler porque é bastante interessante a leitura. Então, em casa, cumprimentar os pais e os irmãos toda manhã ao levantar-se e à noite ao deitar-se. Aquela coisa, né? Bom dia, boa noite. Cumprimenta. Meu avô, ele tinha umas coisas muito engraçadas, ele dizia assim: vocês não vão levantar feito burro e deitar feito cavalo. Porque ele queria justamente dizer pra gente, olha, cumprimenta, orem de manhã e de noite. Tá indo dormir? Fala, vou dormir, boa noite. Vó, bom dia, tô acordando. É isso. E ele continua, Caligares, cuidar do asseio corporal, banhando-se, penteando-se e escovando os dentes diariamente. Cortar periodicamente o cabelo e as unhas. Nunca levar o dedo à boca ou ao nariz. Principalmente em público, né, gente? Porque às vezes a gente precisa limpar o nariz. Mas não é aquela coisa de você estar conversando e estar enfiando o dedo no nariz. Continua. Ser diligente com o vestuário e utensílios pessoais, quer dizer, ser cuidadoso, guardando-os em boa ordem após terem sido usados. O que a gente vê, inclusive nas nossas famílias, as crianças crianças e adolescentes, tirando a roupa, jogando pelo chão. Que história é essa? Uma roupa que muitas vezes deu tanto trabalho para lavar, para passar, ela usa e joga no chão? Não é justo para quem lavou e passou. Ainda que tenha sido a empregada, mas empregada é gente. Continua. Colaborar na limpeza e arrumação da casa, evitando, olha o que ele fala, evitando cuspir ou atirar lixo pelo chão. Né? Bom, continua. As refeições, esperar que os mais velhos sejam os primeiros a acomodar-se e servir-se. Tem situações, aqui em casa, por exemplo, a gente prefere que as crianças comam antes, porque aí elas comem e os adultos ficam liberados para se servir e para almoçar com tranquilidade. Mas, pelas regras de boas maneiras, o Caligares diz que as crianças têm que esperar. E acomodar-se e servir-se. Então, primeiro eles vão esperar que os mais velhos se acomodem, se sirvam, e depois as crianças fazem isso. Não debruçar nem apoiar os cotovelos sobre a mesa. Não encher o prato em demasia. Não tocar nos alimentos com as mãos, a não ser em casos absolutamente necessários. Mastigar devagar e com boca fechada.
Que coisa mais desagradável você ver a comida rolando lá dentro da boca de uma pessoa que está comendo sem o menor modus, né? O Caligari chama atenção para isso. E a gente ensina a criança desde cedo a mastigar com a boca fechada. Não fazer ruído ao tomar sopa ou café. Não escolher para si o que haja de maior ou melhor. No outro dia, eu vou falar de uma situação minha. Um dos meus netos veio aqui em casa e eu tinha comprado uma pera, eu adoro pera, e eu tinha comprado uma pera bem grande para mim. Pois ele não chega e pega aquela pera maior que tinha. Tinham outras, mas ele pegou a maior. Aí eu virei para ele e falei assim, se você for comer, tudo bem. Mas se você não for comer, deixa essa pera aí, porque a vovó gosta. Ele, deixou para lá. Quando eu vejo, ele tinha mordido a pera, ele comeu. Mas não comeu toda a pera. Ele comeu uma parte da pera e jogou o resto no lixo. Ou seja, falta de bons costumes, falta de modos. Mas vamos lá. Quer dizer, eu estou falando isso, gente, porque é dentro da nossa casa que a gente começa a ver que estão faltando bons modos com os nossos filhos, com os nossos netos, sobrinhos, etc. Então a gente precisa ficar atento a isso. A ser atencioso com os outros, que vão comer também. Passando-lhes os pratos. Não repetir comidas sem que lhes sejam oferecidas. Ter o máximo cuidado para não sujar a toalha. Não deixar cair o talher e não se permitir certas liberdades que possam parecer repugnantes aos olhos de outros. Por que o Caligari está falando isso? Porque às vezes a pessoa se serve e ela não quer saber se depois dela vem outra pessoa para se servir também. Ela enche o prato, muitas vezes não consegue comer, e quem ainda não fez a refeição vai faltar para aquele que ficou aguardando, né? Ele continua dizendo o seguinte: ao receber visitas, fazê-las entrar, sentar-se, manter com elas uma conversa amena e agradável. Não é mandar entrar e sair. Está chamando a nossa atenção para isso. E isso não vale só para as nossas crianças, vale também para os adultos. Evitando tocar em assuntos que possam ofendê-las ou desgostá-las. Não bocejar, nem mostrar-se enfadado diante delas e não deixá-las ir embora sem ao menos oferecer um copo d'água, um cafezinho, qualquer coisa, né? São comportamentos de gentileza. Na saída, acompanhá-las até a porta, agradecer-lhes a gentileza da visita, pedir-lhes que o façam sempre e enviar recomendações aos seus. Quer dizer, um abraço para o seu pai, um abraço para o seu avô, né? Um abraço, isso é recomendar, né? Para os parentes daquela pessoa. Continua. Ao sair, então você foi visitar alguém, você vai sair. Despedir-se de todos, não é de alguns, de todos. Em havendo visitas, pedir-lhe licença. Então, pedir licença, tchau, tô indo, né? Obrigada por ter me recebido e assim por diante. Agora ele vai falar do nosso comportamento na rua. Andar com passo moderado, sem esbarrar nem acotovelar ninguém. Se o fizer, involuntariamente pedir desculpas. Não se coçar, não assobiar, não gesticular, nem discutir a ponto de chamar a atenção. Quer dizer, nós devemos ter o máximo cuidado de não aparecer, né? Para que aparecer? Né? Deixa que os outros notem a nossa presença pela nossa educação, não pela nossa falta de educação. Uma outra recomendação: não apontar para ninguém, nem encarar em quem quer que seja, salvo no momento de cumprimentar. Sabe aquela pessoa que fica te encarando? Isso é altamente desagradável. Então ele fala: não encara. Para quê? Vai constranger a pessoa. Por que motivo? Saudar todos os conhecidos de forma conveniente, descobrindo-se e pondo-se de pé ao passar um enterro, o hasteamento da bandeira nacional e ao ser executado o hino nacional. Tudo isso é sinal de respeito, né, para essas pessoas, né, o enterro,
a bandeira, o hino nacional. Muitos de nós ficamos sentados, né? Não damos a menor importância para isso. Ceder o canto do passeio, ou seja, da rua, às senhoras, bem assim como os mais velhos, qualquer que seja a sua condição social. E por que isso? Porque no canto a pessoa está mais protegida do que na ponta da calçada. Então cede, porque o adulto mais idoso, ele perde o equilíbrio. Se eu cedo para que ele fique mais no canto, eu estou protegendo ele. Então isso é um comportamento que denota boas maneiras. Não andar chutando coisas, não tocar a campainha das residências por simples brincadeira, não fazer depredações, nem mexer com os transeuntes, mormente, quer dizer, sobretudo, se trata de bêbados e de pessoas que a gente percebe que não está no seu juízo normal. Prestar auxílio a um cego, aleijado, criança ou uma pessoa idosa que esteja em dificuldade para atravessar uma rua e etc. Aí agora ele vai falar das nossas boas maneiras na escola. Comparecer pontualmente às práticas escolares. E aqui eu vou ampliar para qualquer situação. Se eu me comprometi numa atividade, eu devo ser pontual, porque a pontualidade denota respeito pelo outro, né? O outro não tem que ficar me esperando, né? Eu combinei, eu chego pontualmente. Ter cuidado e capricho com os cadernos e livros. Portar-se disciplinarmente, não só durante as aulas, como nos intervalos, na ausência do professor. Respeitar e estimar os mestres, quer dizer, os professores, em geral. Ouvir com atenção suas lições, conselhos e advertências. Guardar-lhes gratidão pelos benefícios que prestam. Mesmo quando a gente não concorda, mas ele está ocupando uma posição de superioridade ali. Então eu vou ouvir e vou pegar o que for importante para mim, né? Sem me esquecer que ele estudou mais do que eu, ele preparou a aula. Eu fui professora e eu, como professora, fazia questão de levar o meu material bem preparado. E aí, quando você chega numa sala de aula e os alunos estão jogando bolinha de papel, estão naquela insubordinação total, isso diz o que pra gente? Você não é importante, né? Então, eu, como aluno, eu devo entender que o professor merece o meu respeito. Continuo Caligares. Tratar os colegas com polidez, quer dizer, com educação. Não nomear ninguém por apelido. Prestar auxílio e assistência aos mais fracos. Não rabiscar nem danificar paredes, instalações, móveis e manter em perfeitas condições os utensílios que estejam sob sua guarda e responsabilidade. Aqui, por exemplo, vale, eu peguei um livro na biblioteca, eu tenho que devolver tal como eu peguei, ou ainda em melhor condição, né? E isso vale para dentro de casa também. Por que eu vou estragar as coisas compradas com tanto sacrifício pelos meus pais? Por quê? Aí ele continua. Nos teatros e cinemas. Se houver fila, respeitá-la. Entrar e acomodar-se logo, sem ficar passeando pelos corredores. Não conversar em voz alta. Não atirar coisa alguma nos espectadores. Não assobiar nem vaiar quando haja qualquer falha ou interrupção. Nas praças de esporte, é outro item. Não dirigir palavras obscenas ou qualquer ofensas aos atletas e juízes. Não provocar discussões. Nos templos, quer dizer, nas igrejas, né, e etc., qualquer que seja a denominação. Guardar o máximo respeito durante as conferências ou celebrações das cerimônias. Não rir nem distrair-se. E, se precisar dizer algo, fazê-lo discretamente. Em qualquer parte, agora ele vai ampliar para qualquer situação. Não chamar nem falar com outras pessoas em voz alta, de longe, nem que sejam nossos familiares ou subalternos. Não passar entre interlocutores, nem interrompê-los sem pedir licença.
Antes de servir-se de qualquer bebida ou comida, oferecê-la a quem esteja nas imediações. Ser cortês e atencioso para com todos, isto é, pedir por favor a concessão de qualquer ato que lhe seja útil. Dizer muito obrigado ao que lhe tenha sido concedido por gentileza, por obrigação ou por mero comércio. Pedir licença para fazer qualquer coisa que dependa do assentimento alheio. Não chamar atenção sobre si, não fazer esperar, ter cuidado com os objetos alheios tomados por empréstimos e devolvê-los sem demora, né? Não ficar com aquele objeto tempos e tempos e tempos, porque a pessoa pode estar precisando. Então devolva, pediu emprestado, devolve assim que possível. Oferecer seus préstimos, quer dizer, seus favores, seus obséquios, sempre que se ofereça oportunidade. Quer dizer, não espera que a pessoa peça para você um favor. Se você está disponível, oferece, você precisa de alguma coisa? Eu posso te ajudar. É isso que ele está falando. Então, esses são os bons costumes, que estão meio fora de moda, né? Mas se nós tivéssemos esse cuidado de termos bons costumes, bons comportamentos na vida social, quanta coisa, quanto de sabor seria evitado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e comentem o vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.